Muito bem tornado, tifoso bianconeiro, este é o Finestra Bianconera, eu sou o Mário. Se você não conhece o Finestra Bianconera, é um canal que fala da Juventus de Turim em São Paulo. Se você gosta da Juventus, se você gosta do futebol italiano, se você é até torcedor de verdade da Juventus, seja muito bem-vindo ao Finestra. Eu falo em nome do fã-clube oficial da Juventus aqui no Brasil. O fã-clube oficial da Juventus está no mundo inteiro e a gente representa a velha senhora aqui no Brasil. E se você for inscrito, olha só, ativa o sino, porque está chegando no próximo mês, que começa ainda essa semana, vamos sortear uma camisa oficial da Juventus. E para participar, tem que ser inscrito no Finestra Bianconera. Muito bem, hoje é dia 26, é uma data especial, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Vamos falar aqui do Derby de Itália, o derby que acabou em Turim, em igualdade, um para a Juventus, um para o time da Inter. Essa partida que eu acabei de acompanhar e eu vou analisar não o jogo, mas a tabela e o campeonato. Por que eu faço essa diferença, né? O jogo eu não gostei. Acredito que muitos de vocês também não gostaram do que vocês viram hoje em Turim. Por quê? Uma Juventus que começou bem, né, a partida, uma Inter que tem alguns jogadores que são diferenciais, como o Thuram, como o Barella e o Di Marco, que são jogadores que vêm se atuando, se destacando na seleção italiana, e claro, né, o Lautaro Martinez, que vive um grande momento. Mas a Juventus, eu gostei da formação, quando eu vi o Chiesa titular junto com o Vlahovic, né? Dessa vez o Moise Kean ficou no banco. Eu gostei, e gostei até da ousadia do Allegri, surpreendendo, colocando ali o garoto, né? O Caviglia, desde o início da partida, ele que é a prata da casa, e lembra muito, fisicamente falando, o Marquinhos que estava hoje no estádio com a sua família. E esse jogo, ele começou de uma maneira intensa para a Juventus, e merecidamente abrimos o placar, né, com o Dusan, com o Vlahovic, e ali eu coloco 95% do gol para o Chiesa, pela jogada do Chiesa. E o Vlahovic fez o que tem que fazer, o que se espera de um matador, de um jogador de área, e fez o gol. A partir dali, o jogo que começou equilibrado, né, a Inter teve uma chance, a Juventus teve outra, a Juventus fez o gol, tinha tudo para a Juventus colocar o jogo na mão e manter a intensidade e buscar o segundo gol antes da Inter empatar. A Juventus vacilou, um lance onde o Gatti vacilou, e ali debaixo do gol sobrar para o Lautaro, deixar o Lautaro ali naquela posição, ele acabou empatando o jogo e voltamos àquele início, literalmente. Então, assim, analisando a partida, eu não gostei nem um pouco, porque, e olha, não é que eu estou criticando o jeito da Juventus jogar, eu estou falando da partida. Os dois times não jogaram bem. Se essa é a Inter que todo mundo fala, que é disparado um time, que é o grande favorito do Scudetto, a Juventus pode brigar com esse time, porque o jogo foi feio. As duas equipes se igualaram num nível baixo hoje de futebol, principalmente no segundo tempo. Porque o primeiro tempo, até o gol do Lautaro, foi um jogo equilibrado e um jogo bom. Um jogo intenso, com cara de clássico, com cara de derby. Depois do gol do Lautaro, deu uma queda nas duas equipes. E aí o Allegri, que nós sabemos muito bem como ele funciona, tentando jogar nos contra-ataques, foi o que ele fez no segundo tempo. Então é uma Juventus que se propôs ali nos contra-ataques, não criou, não foi para frente, e o medo de fazer o segundo gol evitou que a Juventus de fato fizesse o segundo gol, né? Veja a diferença de postura. Por exemplo, o jogo contra o Cagliari, que o time ficou em cima, martelando, buscando, e no final o Gambiasso acabou fazendo gol. Na outra partida foi o Miretti. Então não foi assim. Eu não sei porque essa mudança de mentalidade, só porque é um derby, só porque a Inter, a Juventus está jogando em casa, né? A Juventus está jogando em casa. Então tinha que ter essa coragem a mais, essa vontade de buscar a vitória que valeria a liderança. Continuamos em segundo, 2 pontos atrás da Inter, né, da própria Inter, mas dava para hoje terminar um ponto na frente deles
E isso ia me lembrar a última vez que fomos campeões, quando o Sarri foi lá em Milão, ganhou da Inter do Conte e ficamos um ponto na frente deles a partir dali. Isso falando da partida. Falando do campeonato, esse empate não foi ruim, justamente porque o nível dos dois times hoje, a partir de hoje, foi para baixo. Então, se a gente vai brigar com a Inter pelo campeonato, mostrou o que é o jogo de hoje. Que se a Juventus não está lá, essas coisas, a Inter também mostra seus lados deficitários, seus pontos fracos, sua vulnerabilidade. E o Inzaghi não é tão melhor que o Allegri. Aliás, o Allegri é muito mais vitorioso que o Inzaghi. De repente, um outro treinador com esse material humano faria a Inter jogar melhor. Então, dá para brigar pelo título, mas é bom entre aspas, que como nós estamos ainda no primeiro turno, que a diferença é só 2 pontos, é bom deixar eles como favoritos. É bom o interista pegar o jornal, pegar o jornal amanhã e ver a classificação e dizer assim, somos líderes, somos favoritos. O campeonato não acaba hoje. Então, projetando um campeonato ainda que está longe de acabar, vai ter a parada aí do fim do ano, né, para as festas de fim de ano, o negócio é o quê? Não deixar a Inter desgarrar, não deixar a Inter abrir 6, 7 pontos. E isso a Juventus está fazendo muito bem. É um time consciente que, infelizmente, me pareceu que o Allegri quis segurar o empate. Erro grave. Repito, mesmo sendo um clássico, mesmo sendo a Inter, você está jogando em casa, você tem que propor o jogo, você tem que buscar a vitória. Foi assim que abriu o placar, tentando abrir o placar. Não é que achou o gol. Foi para cima, fez uma jogada, e aí, na jogada do Chiesa, saiu o gol. Ou seja, por que não tentou, por que não teve a mesma filosofia da partida contra a Lazio? Fez 1-0, tentou fazer o segundo, e daí vai. Ele acabou tirando o Chiesa. Eu acredito que o Chiesa, sim, todo mundo sabe que o Chiesa, na seleção, antes do primeiro jogo lá, que foi contra a Macedônia, ele tinha sentido um desconforto muscular. Eu acho que foi mais para poupar de uma situação que poderia piorar, né? E falando em substituição, não tem nada a ver com nós, mas indiretamente tem. O Quadrado entrou e foi vaiado com justiça. Eu não tenho nada contra o Quadrado, ele respeitou muito a camisa da Juventus, ele honrou a camisa da Juventus, mas fez uma grande merda indo para a Inter, e lógico que ele foi merecidas as vaias para o Juan Quadrado, embora a gente seja muito grato. Enfim, que jogar lá tem que aguentar as vaias sim, e tem que vaiar muito, né? Bom, Juventus volta a campo. Atenção, hein? Anota aí na agenda, porque é um dia inesperado. Sexta-feira, dia 1º de dezembro, contra o Monza, lá. O jogo vai ser lá. A gente não tem boas memórias da última vez que jogamos lá, mas é uma outra situação. É um time que está melhor, mais brigador. É um time que hoje está em segundo lugar. Tem tudo para buscar os 3 pontos lá contra o Monza e ficar essa sombra na Inter, tá? Porque eu não vejo, sinceramente, uma diferença. No papel, eles podem ser um pouquinho melhores. Pouquinho só, tá? Mas se nós temos o Allegri, que não é lá essas coisas, por outro lado, o Allegri conhece o caminho das pedras quando se trata de Scudetto. Isso é inegável. E do lado de lá, tem um tal de Filippo Inzaghi que, pelo amor de Deus, né? Se você chegar para mim e dizer você prefere o Inzaghi ou o Allegri na Juventus, com todas as críticas ao Allegri, eu prefiro 1000 vezes o Allegri. Porque o Inzaghi, desculpa, é um rascunho de treinador. Para mim ele é pior que o Sarri. Mas isso é a minha opinião pessoal, né? Eu convido a vocês a dar um like aqui no vídeo do Finestra Bianconera, até porque hoje, dia 26 de dezembro, é uma data histórica. Há 27 anos a gente conquistava o teto do mundo, como diz aqui o Corriere dello Sport, quando a Juventus bateu o time do River Plate, né? Olha aqui, ó.
quando a Juventus bateu o time do River Plate. Eu tenho esse jornal aqui guardado até hoje. E, enfim, um título mundial. Nós, na Europa, não é que a gente não dá importância para esse título. A gente não vai lá para perder. Mas nós damos importância para a Champions. Porque, querendo ou não, depois da Copa do Mundo, o campeonato mais importante de futebol é a Champions. Não é Interclubes, não é Mundial e muito menos outras competições, Eurocopa, não. É a Champions. Ou seja, a gente não dá a mesma importância que o sul-americano dá para o título mundial, mas é aquele título para você zoar o seu rival ali. Então você ganha o Continental e aí você ainda tira onda, olha, ganhamos também do melhor dos outros continentes, tal. Do rival que eu digo, no caso, os interistas. Imagina os interistas nesse dia como estavam. Então, é mais por isso. Vale o registro, é uma data importante, né? E uma pequena curiosidade, Zidane estava nesse jogo enfrentando o uruguaio Enzo Francescoli, que estava do lado do River Plate. Curiosidade porque o Francescoli era um dos ídolos do Zidane, não era só o Platini. Ele era tão ídolo do Enzo Francescoli que o primeiro filho do Zidane, chama Enzo por causa do Enzo Francescoli. Pois é, tem aqui no canal um vídeo contando um pouco da vida do Zidane fora das quatro linhas, até ele se tornar o Zidane. Né? Passou poucas e boas o velho Zizou, e é essa a lembrança do Finestra de hoje. Ponto final no vídeo de hoje, o Juventus 1, Inter Chinesa de Milão 0. Dava para ganhar se jogasse bola no segundo tempo, mas a Inter também não jogou nada. Não são tudo isso, não. Deixa eles como favorito, deixa eles na liderança, porque o campeonato não acabou hoje. Somando tudo, não gostei do jogo, mas olhando a tabela, olhando onde a gente se encontra e olhando a perspectiva de campeonato, o empate não foi ruim, porque se a gente não jogou tudo e eles também não, os dois podem fazer mais, é lógico, mas mostra o quê? Mostra que a Juventus pode brigar pelo título correndo por fora. Deixa a Inter favorita e deixa o Milan, que está atrás, favorito também. Não me incomodo. O que vale mesmo é o mês de maio. É em maio que a gente vai acertar as contas finais. Fino alla fine, Forza Juve, like no vídeo, ci vediamo sexta-feira contra o Monza.